Então, turmas, vamos dar continuidade à aula de antiparasitários, falando hoje sobre os antinematóides. Tá, então, a introdução é que, assim, a maioria das doenças causadas por helmintos está associada aos nematóides, tá? Então, assim, ele tem uma ampla distribuição geográfica e efeitos patogênicos em diversas espécies animais. Os medicamentos antinematórios, eles constituem um grupo de compostos utilizados tanto para fim curativo, como também para fim preventivo dessa classe de parasitos, que vão se localizar em vários e diversos órgãos e tecidos dos hospedeiros, principalmente no trato gastrointestinal. As plantas, eles descobriram que elas constituem os primeiros antihelmínticos, tá? Desde a época dos egípcios, e também os chineses escreveram nas folhas de bambu, tá? Mas no final do século XIX, que chegou a uma conclusão que a semente de abóbora, ela era um antinematóide. São compostos de pequena margem de segurança, espectro de ação, tá? Então, nós vamos ter tetracloroetileno, arsenicais, fenotiazina, piperazina e outros, antigamente. Atualmente, nós temos os benzimidazóis e as lactonas macrocíclicas. Então, essas são as classes de antinematóides, tá? Então, temos os orgânicos fosforados, substitutos fenólicos e salicylanilidas, imidazotiazóis, tetrahidropirimidinas, benzimidazóis e probenzimidazóis, avermectinas e milbemicinas. Vamos falar do orgânicos fosforados, que o princípio, né, o farmacologicamente, no comércio, comercializamente, chamado de Neguvon, um dos, né, Neguvon. Então, o organofosforado, ele foi introduzido na década de 50 como ectoparasita, e depois que ele foi empregado como antihelmíntico, mas foram substituídos por compostos com maior atividade antihelmíntica e menor toxicidade. Os nomes genéricos que nós temos, então, são esses, né, diclofos, triclofon, aloxon e o comafos. O espectro antihelmíntico, então, ele vai o Ascaris, ancilostomose, Tricuridae, Oxyridae, vai agir tanto em cães, suínos, equinos e aves. O modo de ação desses fármacos, eles vão agir bloqueando a ação da acetilcolinesterase sobre a acetilcolina, evitando a hidrólise desses neurotransmissores. Estes anticolinesterase interagem com o local esterásico da enzima, impedindo que esta exerça a função de neurotransmissão simpática, resultando na paralisia hepática e depois a eliminação do parasito. Farmacocinética, então, a absorção é no trato digestivo, ou gastrointestinal, mas são estáveis em meio alcalino e parcialmente hidrolisado no intestino delgado. São lipossolúveis, então eles têm uma rápida, facilmente absorvido pela pele também, a biotransformação hepática, e eles têm a excreção via renal, então principalmente pela urina. Efeitos tóxicos. O índice de segurança desses fármacos é bem pequeno, tá, gente? Ele tem que prestar bastante atenção no uso correto da dose para evitar a intoxicação. E os principais efeitos tóxicos nos animais vão ser
letargia, anorexia, diarreia, polaciúria, vômito, salivação e tremores musculares, que eles estão relacionados à atividade prolongada dessa acetilcolina junto aos receptores muscarínicos e nicotínicos. Então, o sulfato de atropina vai reduzir parcialmente esses efeitos tóxicos, por eles serem antagonistas dos receptores muscarínicos. Tá? Então, vai ser nosso antídoto, a atropina. Deve-se evitar o uso desses fármacos em animais desnutridos, expostos a outros agentes anticolinesterase, por exemplo, a levamisole, morantel ou pirantel, tá? A forma de administração é via oral, pode ser via oral, por uma pasta, solução, bolos ou pellets, ou pela forma cutânea. Desculpa, que é aplicado no dorso do animal. Então, aqui o animal com cialorreia, uma imagem de livro, tá? O animal intoxicado por organofosforato bovino. Então, com cialorreia, e lógico que na foto a gente não consegue ver a ataxia do paciente, nem os tremores, tá? Mas a cialorreia, sim. Tá, então, aqui já dá para ver, né, que o animal está mal posicionado, então é um indicativo, né, do tremor muscular, uma coisa, mas presença de diarreia, né, e a urina do paciente. Substitutos fenólicos e salicylaminidas. Eles são fármacos que vai agir na maioria nos cestódios e nos trematódios, mas eles têm uma atividade também, eficácia, no nematódio. No caso, só o disofenol e o closantel, né, e o nitroscanato. Age também em nematódios, tá? Vamos falar do disonefol, que é um substituto fenólico que tem atividade sobre os estágios adultos, tá, do ancilostomídeos de cães e gatos, e dos tricostrongilídeos em ruminantes. Ele é um desacoplador da fosforilação oxidativa mitocondrial. A absorção desse antiparasitário ocorre no trato digestivo, intestinal, a biotransformação é hepática e a excreção é pela urina e fezes. Ele possui uma meia-vida plasmática de 7 a 14 dias em cães e acima de 30 dias em ovinos. O índice de segurança é 3 vezes a dose terapêutica, tá? Então, casos de intoxicação é baixo, mas pode ocorrer. Quando ocorre, o animal apresenta opacidade da córnea, taquicardia, polipneia, hipertemia, que levam a um caso, né, em casos fatais, o animal apresenta esse rigor mortis mais precoce, tá? A solução preferencialmente utilizada é a subcutânea e pode ser repetido em 3 semanas, para poder ter a eliminação total, né, dos parasitas. Eles podem ser utilizados em fêmeas prens também. Nitroscanato são nematódios do trato gastrointestinal de cães. Então, eles vão agir tanto no dipilídeo, tênia, anaplacefalida e davaineidae em aves. Então, cães, equinos, ruminantes e aves. E nos trematórios, que é a facíola, em ruminantes. Já o closantel, ele age em adultos e imaturos do Haemoncus, tá? Sobre os estágios, né?
trematóides e cestódios também, e alguns nematóides hematófagos. O closantel, ele tem um amplo espectro, tá? E aí ele é utilizado bastante no caso de nematóides resistentes já às benzimidazóis. Os imidazotiazóis. Os imidazotiazóis, eles são comercializados a partir de 1965. Então, o primeiro princípio ativo foi o tetramizole. Depois, eles melhoraram a composição do fármaco e criaram-se o levamisole. O espectro antihelmíntico, eles vão possuir atividade em estágios adultos e imaturos em desenvolvimento de nematóides gastrointestinais, pulmonares, de ruminantes suínos, equinos e aves. Ele não é um ovicida, tem baixa eficácia em tricúris e estágios imaturos inibidos de nematóides. E ele não tem ação sobre cestódios e nematóides, tá? No caso do cão, tem eficácia sobre as microfilárias da Didrofilaria imites. Além de ação antinematódia, o levamisole é conhecido por estimular a resposta imune celular nos animais, promovendo um desvio à resposta de padrão. Então, ele tem essa capacidade de induzir a interleucina 18. Esses efeitos estão relacionados com a concentração e o tempo de resistência, tá, de exposição ao medicamento. A resistência é menor do que a dos benzimidazóis, mas eles possuem a resistência aos aemocos, tricostrongilos, ostertágia e cupélia, tá? Infelizmente, que são fármacos parasitas mais de ruminantes. O modo de ação. Eles vão penetrar no parasito através da cutícula, via transcuticular. E como agonistas colinérgicos atuam seletivamente sobre receptores nicotínicos, sinápticos e extrasinápticos das membranas das células musculares dos helmintos. Então, eles vão induzir a abertura dos canais iônicos, aumentando a condução do sódio e a despolarização da membrana, causando a contração muscular e paralisia espática dos parasitos, que vão ser eliminados do pulmão por meio do muco brônquico e do trato intestinal junto com as fezes, após 24 a 36 horas após o tratamento, né? Certo? Farmacocinética. Então, o pico plasmático do via oral é de 2 a 3 horas, subcutâneo de 1 a 2. O muco bronquial, na aplicação subcutânea, vai ser de 3 a 4 horas. A biotransformação hepática e excreção renal, em torno de 24 horas, é eliminado 90% do fármaco. Eficácia relacionada com o pico plasmático e não com o tempo de permanência no organismo, tá? Então, quanto maior o pico plasmático, mais eliminação e mais eficácia, né? Mais eliminação do parasita. Eles têm a forma intraruminal ou puron, que tem baixa biodisponibilidade. E esses fármacos, eles são contraindicados em fêmeas em lactação. Efeitos tóxicos. Ele é relativamente tóxico para equinos, cães e gatos, mas a simatologia vai ser semelhante ao organofosforato. Então, vai de 20 a 30, de 10 a 20 minutos após a administração. Se o animal tiver intoxicação, já vai apresentar os sinais, certo? Ele pode ser suspensão e solução via oral, tanto bovino, ovino, suínos e aves, cutâneo e bolos para bovinos, e também em forma de sais de fosfato. Tá? Aí pode ser subcutâneo para bovino e ovino. Tetrahidropirimidato.
Dinas. Então, eles foram comercializados a partir de 1966 para o tratamento de nematóides gastrointestinais de ovino. Posteriormente, foram usados também bovino, equino, suíno e caninos. O espectro de ação. Então, para controle dos estágios adulto e maturos de nematóide gastrointestinal, principalmente em equinos e cães, sendo seu uso limitado nos ruminantes e suínos. Ele tem a eficácia em diversos estágios de nematóide gastrointestinal, mas também tem uma ação profilática na eliminação das larvas infectantes de nematóides pulmonares de ruminantes, tá? E o oxantel, ele tem atividade para o gênero Trichuris em cães. A farmacocinética, eles são pouco absorvidos no trato digestivo, tá? A concentração sérica máxima ocorre, né, o pico plasmático, em 4 horas. Eles são bitransformados no fígado, ou seja, hepático. Eliminação excretada nas fezes, na forma inalterada. Nos cães, 40% vai ser eliminado pela urina e nos ovinos, apenas 17%, tá? Efeitos tóxicos semelhantes ao levamisole, mas raramente aparecem em animais. Cão, vômito e cólica, pode ser usado em cães jovens, cadelas prenhas ou em lactação. Ele tem as formas em suspensão, pasta, solução, comprimidos e bolos de liberação contínua. Benzimidazóis e o probenzimidazóis. Então, eles foram produzidos, tá, descobertos, né, na década de 1961, na década não, né, em 1961, foram sintetizados, tá, e aí no final dessa década, criaram-se os novos benzimidazóis, que apresentou um grande avanço no tratamento das helmintoses nos animais domésticos. Eles são, geralmente, principalmente antinematódio, doses elevadas podem atuar como trematódios e cestódios. Aí os nomes genéricos que nós temos, mebendazol e albendazol, que é o mais comum, né? Mas aí nós temos esses outros. Então, eles vão agir, né, contra os estágios adultos e imaturos em desenvolvimento dos nematóides gastrointestinais, inibindo, né, os nematóides gastrointestinais, pulmonares de ruminantes, equinos, suínos, cães, gatos e aves. Eles têm ação ovicida e sua eficácia no controle do cestódio e trematóides é variável, tá? A farmacocinética, então, tem menor solubilidade no fluido do trato digestivo, a absorção é lenta, concentrações altas nesse fluido e no plasma. Biotransformação hepática, excretados via urinária, biliar e também no leite. Atividade por proteínas plasmáticas, e vai ter uma ação prolongada de permanência do medicamento no organismo. A cinética difere entre as espécies animais, a passagem lenta do medicamento no seco de equinos e no rumen de bovinos, ovinos e caprinos, faz com que aumente a sua atividade. Ele tem essa desvantagem de causar resíduos, né, do antiparasitário em tecidos, órgãos e leite. Efeitos tóxicos, então, ele tem uma boa tolerabilidade e ampla margem de segurança, tá? E aí tem uma afinidade de ligação à tubulina do parasita, o que faz que cause só um efeito tóxico para o parasita mesmo, tá? Mas existe o efeito
de teratogenicidade, tá? Que os ovinos são mais sensíveis que os bovinos. Então, evita-se, né? Não deve ser feito em fêmeas gestantes. Cão pode causar distúrbio gastrointestinal e hepáticos. E aí são os principais efeitos tóxicos. Posologia, então, ele tem a forma de suspensão, solução, grânulos, tabletes, pasta, bolos e pellets. A via oral é o principal, tá? Mas aí também existe a intraruminal, intramuscular e subcutânea. Avermectinas e milbemicinas. Então, eles são derivados macrocíclicos da lactona. As avermectinas e as milbemicinas são produtos da fermentação de fungos do gênero Streptomyces, que foram utilizados como antihelmíntico a partir de 1980. São classificados, então, como semissintéticos, que é a ivermectina e a moxidectina, e biosintéticos, que é a doramectina, tá? As avermectinas, que são naturais, né, do Streptomyces, são encontrados no solo, são altamente lipofílicas, pouco solúveis em água, mas facilmente solúveis em solventes orgânicos. Tá bom? O espectro antihelmíntico. Então, eles vão agir nos estágios adultos e imaturos em desenvolvimento e inibindo os nematóides gastrointestinais, pulmonares em ruminantes, equinos, suínos, e sobre também microfilárias da dirofilária e mitos em cães. O uso de doses mais elevadas de ivermectina no controle de nematóides intestinais, tá, tem sido descrito principalmente atribuído a menor sensibilidade desses parasitas ao medicamento ou menor concentração do produto no seu local de ação. Eles vão agir sem ação sobre cestódios, tá, e trematórios, não têm atividade. Então, o modo de ação desses fármacos, eles vão penetrar no parasita, supõe-se que pela absorção transcuticular. Supõe-se que essa seja mais importante nos nematóides gastrointestinais. Contudo, nos parasitos hematófagos, eles falam que a via oral é a de maior contribuição para esse medicamento. As lactonas macrocíclicas potencializam a ação inibidora neuronal no cordão nervoso ventral, tá, dos parasitos. Esses medicamentos, eles vão atuar como antagonistas de alta afinidade sobre a subunidade alfa de canais iônicos seletivos ao cloro presentes no parasito. Nos invertebrados, tá, o ligante a estes canais iônicos é o glutamato, sendo os receptores denominados GluCl. Os receptores estão localizados em células musculares somáticas, especialmente na bomba faríngea e do útero. O canal de cloro é aberto, aumentando a condução intracelular do neurotransmissor, alterando a membrana do neurônio, hiperpolarizando-a, resultando na paralisia motora do tipo flácida e eliminação do parasita. Já nos nematóides, a interferência da transmissão dos impulsos nervosos ocorre entre células nervosas, enquanto nos artrópodos, isto acontece entre células nervosas e musculares. Nos invertebrados, os locais de ligação para as avermectinas está localizado no tecido periférico, enquanto nos mamíferos esses locais estão confinados no sistema nervoso central. E os compostos dessas classes podem também interagir nos canais de cloro mediante, tá, outros neurotransmissores, como o ácido
gama-aminobutírico, que é o GABA. Já o do doramectina e da milbemicina não está totalmente esclarecido. A farmacocinética, então, eles são compostos lipofílicos, praticamente insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos, como cloroformo, acetona, DMSO, cicloxano. Subcutâneo, ele tem a deposição no local da aplicação, que é bom que prolonga o tempo de ação do fármaco. Via oral, né, percutânea, tem melhor absorção. Não é recomendado para fêmeas em lactação, exceto a eprinomectina. E a excreção é nas fezes, maior parte, na formativa, mas também tem na urina e no leite. A farmacocinética vai diferir entre as espécies. Então, por exemplo, o caprino, a biotransformação é mais rápida do que o ovino. Eles têm também a via intra-abomasal, que a biodisponibilidade é de 100%, tá? E aí o rumen pode causar degradação e vai formar metabólitos menos ativos, tá? De biodisponibilidade mais baixa, de 29% a 75%. E pela via percutânea, a dose é melhor. Efeitos tóxicos. Então, nas doses recomendadas, eles apresentam uma boa margem de segurança nos mamíferos, tá? Mas nas doses recomendadas, mas saindo dessa situação, né, vai para ocasionar esses efeitos tóxicos. Em bezerros, a abamectina e a moxidectina têm uma margem de segurança restrita. A doramectina causa despigmentação na pele, no local da injeção, e em equinos também pode causar reação no local da injeção. E aí tem essas raças apresentadas nessa imagem, que são as raças que elas têm sensibilidade, tá, à avermectina. Então, os cães da raça Collie, do Sheepdogs, Old English Sheepdog, Australian Sheepdog, quando eles tratados com tanto ivermectina ou milbemicina, eles podem manifestar sinais de intoxicação, como convulsão, depressão, tremores, ataxia, vômitos, letargia, salivação e midríase. E resulta, muitas vezes, na morte do paciente. Em gatos, também tem que se evitar o uso, porque pode causar alguns distúrbios neurológicos, tá? O mecanismo dessa neurotoxicidade dessas raças de cães está associado à funcionalidade da glicoproteína P, tá? Que é uma proteína de membrana celular codificada pelo agente MDR1, tá? Então, assim, essas proteínas, elas atuam na absorção e excreção do medicamento no intestino, fígado e rins, na barreira também hematoencefálica e em outros diversos outros locais. E eles acham que esses cães, ele tem a mutação desse gene, tá? Foi encontrado já, essa mutação. Então, por isso que eles acabam não tendo como eliminar e fazendo com que apresente esse quadro de intoxicação. Então, em bezerros também, né, que pode causar essa intoxicação da abamectina e da moxidectina. Então, vai causar depressão, ataxia, inquietação e em bezerros com menos de 4 meses de idade. Posologia, então, nós vamos ter via oral, intraruminal, que é por bolos, né, subcutâneo, transdermal, que é o puron, premix, que é 0,6% de ivermectina para suínos. Aí, de novo, cuidado com a eliminação fecal,
por conta do meio ambiente, né, da biodiversidade. E é isso que nós tínhamos para falar nessa aula de hoje, e aí até a próxima aula. Dúvidas? Mandem aí e-mail ou mensagens. Obrigada e até a próxima.